Graça e paz do Senhor Jesus a todos os queridos e amados irmãos e amigos. Eu quero neste momento trazer uma palavra, meditar um pouco aqui na vida de um grande personagem da Bíblia Sagrada que é José do Egito, um exemplo de fidelidade. E com ele nós vamos aprender a descansar no Senhor. Então é um convite para que você possa, junto comigo, nós vamos extrair aqui da Bíblia Sagrada lições, ensinamentos que vai nos ajudar a aprendermos a descansar no Senhor em momentos de dificuldades e ter aquela certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que talvez você pense que nada vai acontecer na sua vida, mas nós vamos perceber que na vida de José, tudo estava no controle de Deus. Então abra aí a sua Bíblia em Gênesis 37, do versículo 1 até o versículo de número 11, e vamos ler a palavra do Senhor. Então, quem era José? José era o filho primogênito de Raquel, a esposa preferida de Jacó. Sendo ainda jovem, pastoreava os rebanhos de seu pai, juntamente com os seus irmãos. José contava ao pai acerca da má fama dos seus irmãos, o que despertou a ira no coração dos irmãos de José. Aquele sentimento de rejeição e ódio cresceu tanto que não havia mais diálogo amigável entre José e os seus irmãos. Muitas pessoas sofrem rejeição em suas próprias famílias. Às vezes, não são amadas pelos pais. Em alguns casos, existem grandes problemas de convivência também assim com os irmãos, trazendo sérios distúrbios emocionais. José é um grande personagem da Bíblia que nós devemos estudar e observar a vida desse homem para que possamos aprender. E José foi alguém que viveu o problema da rejeição por parte dos seus irmãos. Ele era um jovem sonhador. Sabe aquela pessoa que tem sonhos, desejos de conquistar? Assim era José. O pai o amava muito, mas os irmãos o odiavam. E os seus sonhos despertaram ciúme. Nós podemos aprender que nem tudo na vida é alegria. Às vezes há dificuldades para que nossos sonhos se realizem. E José era mal visto pelos seus irmãos e tratado com muita ironia. Tinham inveja dele, no entanto, isso não lhe tirava o desejo de ver seus sonhos realizados. Foi jogado pelos próprios irmãos em uma cisterna sem água, depois retirado e vendido a mercadores que desciam para o Egito. Então se percebe que quem sonha, quem almeja conquistar, sempre vai ser visado, vai ser observado e às vezes até odiado. E José ele teve sonhos e em um desses sonhos ele fala para os seus irmãos. Por isso, cada vez que ele expressava os seus sentimentos ou os seus sonhos, ele era odiado muito mais ainda. E José falou que estava sonhando e em um dos seus sonhos ele via um feixe no campo, e aquele feixe que ele estava com ele ficava em pé, e os feixes dos irmãos o rodeavam e se inclinavam diante do feixe de José. E aí os irmãos vão perguntar para ele o seguinte: reinará você sobre nós? E aí, irmãos, aquele sentimento de ódio e aumentando ainda mais.
E aí José vai contar outro sonho, e ele sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Quando ele vai contar isso para o seu pai, então seu pai fica assim um pouco assustado, e ele conta o sonho, e depois que ele conta, o pai vai dizer para ele: acaso eu e sua mãe e teus irmãos nos inclinaremos perante ti? E aí nesse sonho, nesse desejo que ele tinha, ele não tinha nenhum sentimento de orgulho diante daquilo que Deus estava falando com ele. Pelo contrário, ele falava com muita convicção, e eu imagino que ele estava sentindo já que Deus tinha alguma coisa para fazer na vida dele, mas os seus irmãos não compreendiam, e no momento até o seu pai, mesmo amando tanto, não chegou a compreender. Mas, irmãos, haverá sempre alguém tentando apagar os sonhos daquele que sonha, daquele que deseja conquistar. E aí é onde nós temos que entender que nem tudo na vida é alegria. Às vezes haverá momentos de grandes dificuldades para que aquilo que você tanto luta para conquistar se realize na sua vida. E o seu pai mandou que ele fosse procurar os seus irmãos e ver onde eles estavam. E quando ele chega ali, os irmãos não estão onde deveriam estar. E alguém vai falar para José aonde é que eles estavam. José chegando lá, e aqueles irmãos chegam até a pensar em tirar a vida de José. No capítulo 37, no versículo 20 a 24 de Gênesis, você vai ver isso, quando a palavra de Deus vai dizer que eles chegam a dizer o seguinte: vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e aí nós vamos dizer para o nosso pai que um animal selvagem o comeu. Mas aí Rúben vai intervir e vai dizer para eles: não vamos tirar a vida dele, mas vamos lançar em uma cisterna. E aí, logo então, eles percebem que vai passando um grupo de ismaelitas, e Judá vai dar a ideia de vender José para aqueles ismaelitas. E assim eles retiram José e vendem José para aqueles ismaelitas. Você percebe que a trajetória desse homem, que a vida desse homem vai ficando complicada. Começa a acontecer coisas inesperadas na vida de José. E quantas vezes também não acontecem coisas inesperadas na sua vida, em nossas vidas, situações que você não programou, que você não projetou, que você não imaginou, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que você esteja vivendo, meu querido, minha querida, um momento em que você olha para um lado, para o outro, e você não vê saída, olha para frente, olha para trás, mas eu digo para você: olhe para o alto, olhe para Jesus, olhe para o Senhor, porque Deus sempre vai ter uma porta de escape para nós. E ali José estava já chegando no Egito. E quando ele chega lá no Egito, já havia um plano, projetado por Deus para José. Tudo que estava acontecendo ali, irmãos, estava no projeto de Deus, no plano de Deus. Por isso que eu falo que às vezes nós olhamos para um lado, para o outro, e a gente não entende. Mas Deus sabe tudo o que está acontecendo em nossas vidas. Deus conhece a sua vida, Deus sabe todo o projeto que Ele tem para você. E aí José chega no Egito, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, separado dos irmãos, traído pelos irmãos, odiado pelos irmãos, mas ele é levado até
à casa de um oficial do palácio de Faraó, chamado Potifar. E ali, irmãos, naquele lugar, é onde a Bíblia diz que Deus começa a exaltar, Deus começa a trabalhar na vida de José. Porque Deus, ele tem esse poder de exaltar o homem, de colocar o homem na posição que ele quer. E ele chega ali como escravo, né? Interessante que a Bíblia diz lá no Salmo 105, versículo de número 18, José é vendido como escravo. E o Salmo vai dizer o seguinte: cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Mas quando Deus deseja realizar os seus sonhos, os seus propósitos, na vida de um homem, na vida de uma mulher, ele quebra os grilhões de ferro, ele tira o homem da lama, do pó, do chão, e ele levanta esse homem com grande poder para ser instrumento de bênção na vida daqueles que creem. E ali está José na casa de Potifar. E chegando ali, a Bíblia diz que em tudo José prosperava. E aquele administrador, ele coloca José como mordomo. E a Bíblia diz que o Senhor abençoou a casa daquele oficial egípcio por amor a José. Você pode conferir em Gênesis 39, do versículo 5 até o versículo de número 6. Você percebe que aonde José estava, Deus estava ali com José. Deus estava trabalhando ali com aquele homem, ou através da vida daquele homem. Então, em Gênesis capítulo de número 39, de 2 a 4, vai dizer o seguinte: o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio, Potifar, vendo que em tudo ele era próspero, pôs por mordomo de sua casa. Então, estava indo tudo bem, tudo estava caminhando bem. José estava ali como mordomo na casa de Potifar, mas o inimigo descontente passou a lançar seus dardos. E aí, irmãos, a mulher de Potifar passou a cobiçar José por ser ele um jovem bonito, aplicado, obediente e organizado. E aí, movida por esse desejo, pelo pecado, ela tenta José. Mas o coração desse jovem estava tão firme no Deus de seus pais, não havia nele nenhuma intenção de pecar contra Deus. Quando o homem está firme, ainda que venha a tentação, mas o homem resiste, e assim estava José. E disse ele àquela mulher: ele, Potifar, não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E José acaba fugindo, e aquela mulher astuciosamente fala contra José, e aí José acaba sendo lançado no cárcere. Essas são as armas fortes do inimigo contra o homem, principalmente contra os servos de Deus. Ninguém está isento disso. Portanto, é necessário muito cuidado, muita vigilância, tanto homem como mulher, ter muita vigilância. Quantos casamentos, quantos relacionamentos desfeitos por conta da tentação, e os homens acabarem esquecendo, de buscar em Deus essa defesa, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E o homem acaba deixando de ouvir a voz de Deus e acaba negligenciando, e vem a cegueira espiritual.
a desobediência e a queda. Mas José, ele não cedeu, ele permaneceu, não importa o que a mulher ia falar dele, o que ela diria sobre ele como homem, mas ele permaneceu fiel ao seu Deus. E ali, irmãos, ele foi jogado no cárcere. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus está controlando tudo. Então até parece que a honra que José recebeu ali, servindo na casa de Potifar, parece até que foi inútil, não é? Porque aquele mesmo homem coloca ele na prisão, mas o mesmo oficial lança ele agora no cárcere. Na verdade, irmãos, diante da acusação daquela mulher, José deveria ser executado conforme as leis do Egito. Não era para ele estar no cárcere. Pelas leis do Egito, ele teria que ser executado. Então, ao colocar José no cárcere, junto com os presos de Faraó, Potifar, ele vai demonstrar que não acreditou nas acusações da sua esposa. Ele vai, de alguma forma, ele percebe de alguma forma que tem alguma coisa estranha ali. E aí no cárcere, Deus continua trabalhando na vida de José. José sofre as dificuldades de um preso, mas agora consciente dos seus sonhos, ele entendia que Deus estava no controle, pois foi colocado como chefe dos presos. Então aonde esse homem ia, irmãos, Deus exaltava ele, até mesmo ali na prisão, aonde ele estava, ele foi colocado como chefe dos presos. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, em Gênesis 39, versículo 22 e 23, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Versículo 23, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia prosperava. Até mesmo dentro da prisão, tudo quanto José fazia prosperava. E aí se cumpre a palavra de Deus na vida de quem é fiel a Deus, de quem é obediente a Deus. Tudo que você fizer, Deus vai fazer prosperar. Deus vai abençoar. Nessa prosperidade que se fala, as pessoas já veem na mente a riqueza material, mas não, irmãos. É a vida de Deus na sua vida, é a presença de Deus na sua vida. Tudo aqui nessa terra passa, vai ficar. O principal em nós é a presença do Senhor. A maior prosperidade que alguém pode ter é ter Jesus autenticando tudo aquilo que você vai fazer. Louvado seja Deus. Em todas as áreas da vida, você é próspero e abençoado em nome de Jesus. Então, Deus está no controle. Então, mesmo no cárcere, José sofreu as dificuldades de um preso, mas Deus estava honrando José ali. E aí Deus começa a usar José interpretando o sonho. Quando Deus está no controle, não precisamos nos apavorar com nada, não precisamos ficar perturbados, não precisamos ficar desesperados, porque de repente, irmãos, de repente as coisas mudam, as cadeias se soltam. A Bíblia diz lá em João capítulo 8, versículo de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as coisas começam a acontecer de uma forma muito maravilhosa. E aí naquela prisão, irmãos, Deus abençoando José ali, Deus começa a usar aquele homem para interpretar sonho. Ele vai encontrar ali dois homens tristes e abatidos por causa dos sonhos que haviam tido. Você pode ver aí em Gênesis 40, versículos 7 a 8. E não havia ninguém que pudesse interpretar o seu sonho. Portanto, José vai dizer assim para aqueles homens: não são de Deus as interpretações? E aí aqueles homens vão contar para José o que está acontecendo com eles, né?
há ali um copeiro-chefe também, há ali um padeiro-chefe. Aquele copeiro, ele vai contar uma experiência que ele teve, um sonho que ele teve, e ele vai dizer ali para José que ele sonhou ali, e havia uma videira perante ele, e na videira 3 ramos, ao brotar a vide, e havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na mão daquele copeiro. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e a dei na própria mão do Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. E José disse para ele: dentro de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E aí o outro vai contar o sonho. E quando ele revela esse sonho para o copeiro, aí José vai dizer para ele: lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e roga-te que seja bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faça sair desta casa. Aí depois vem o sonho do padeiro-chefe, né? Ele vai dizer: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. 3 cestos de pão estavam sobre a cabeça do padeiro-chefe. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó. Arte de padeiro, as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é o seguinte: os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó tirará a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Olha aí, que interpretação do sonho. E ali tudo era Deus que estava falando, que estava mostrando, já trabalhando na vida de José. Aquele homem, o copeiro, sai e ele esquece o que aconteceu ali entre eles dois. E depois de algum tempo, Faraó vai ter um sonho. Faraó, na verdade, tem 2 sonhos que o deixam perturbado, e chama imediatamente os adivinhadores, os sábios do Egito, para que lhe dessem o significado, mas ninguém havia que o interpretasse. E o copeiro Mó lembra-se de José. Olha aí como é que Deus trabalha. E conta a Faraó da sua experiência lá no cárcere, quando José interpreta o sonho que ele teve lá no cárcere. Então o Faraó manda chamar José imediatamente, e queria que ele fosse revelado logo o seu sonho, ao que José lhe diz: Deus dará resposta de paz a Faraó. Após interpretar o sonho de Faraó, José foi proclamado governador. Aquele homem vai ter um sonho, na verdade 2 sonhos, e ele sonha 7 vacas magras devorando as 7 vacas gordas. Ele vai sonhar com 7 espigas ralas, devorando 7 espigas grandes e cheias. E aí José vai trazer aquela interpretação e vai dizer que são 7 anos de muita fartura, 7 anos de muita riqueza, de muita bonança, e 7 anos de muita fome. E aí ele tem que se preparar para esses 7 anos de fome. E é quando o Egito se prepara, e muitas nações são abençoadas através ali de José, lá no Egito, através do próprio Egito. E José, como governador, é aquele que vai abençoar a sua nação, abençoar o seu pai, abençoar a sua família, e se cumpre aqueles sonhos de José, quando seus irmãos se prostram diante dele, quando seu pai se prostra diante dele, e ele percebe como Deus é maravilhoso na vida dele. Então Deus é fiel em todas as suas promessas. Por isso não precisamos nos desesperar achando que a situação está fora de controle, irmãos. Se a situação é de enfermidade, se a situação é de desemprego, se a situação é de angústia, de depressão, se a situação é alguma frustração ou alguma grande decepção,
Mas entenda uma coisa, não te desespere, porque Deus está no controle da sua vida. E o cristão deve perseverar na palavra, sabendo que ela irá cumprir-se em sua vida. Então, você ajudaria a quem procurou prejudicar você? Olha a pergunta. Será que você ajudaria? Será que nós ajudaríamos alguém que nos tentou prejudicar ou nos prejudicou? E nós podemos aprender com José. Então vejamos como que José serviu ao país que o adotou e situou a sua família, salvando-a da fome. Sem restrições, irmãos. Ele empregou toda a sua capacidade a serviço de seus semelhantes, realizando um dos maiores projetos que se conhece de combate à fome. E nós? Como que nós agimos diante de uma decepção, diante de uma dificuldade? José poderia ter guardado rancor, José poderia ter enchido o coração dele de amargura, José poderia ter se vingado, José poderia ter desprezado os seus irmãos, a sua família, porque como que ele ia entender, irmãos, o que aconteceu, por que os seus irmãos, por que ele era tão amado pelo seu pai e se encontrar na situação que ele estava? Mas ele entendeu, ele percebeu que ele era o instrumento que Deus haveria de usar para abençoar não só o Egito, mas para abençoar a nação de Israel e outras nações. Mas por que ele aprendeu? Mas por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele aprendeu a descansar no Senhor. Eu imagino que cada situação que José passava, ele ia descansando em Deus, esperando em Deus, buscando em Deus. Então essa é a palavra de Deus para mim e para você, observando a vida desse homem de Deus. Um exemplo de fidelidade. Sejamos fiéis a Deus, tenhamos um coração perdoador, tenhamos um coração que ama, não importa o que nós passamos, não importa as dificuldades que nós enfrentamos, mas o mais importante é a presença de Deus em nossas vidas. Era o que José desfrutava da glória de Deus na vida dele. Quando os irmãos de José pensaram que José iria se vingar, José veio com a palavra maravilhosa ali para os seus irmãos. Ele abraçou os seus irmãos, ele abraçou o seu pai e ele disse que era exatamente por essa causa que o Senhor havia colocado ele ali naquele lugar, para transformar o mal em bem para a glória do nome do Senhor. Disse José a seus irmãos no versículo 4, agora chegai-vos a mim. Chegaram. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. No versículo de número 8 vai dizer, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então, diante de qualquer situação na sua vida, acredita, seja fiel a Deus, se entregue inteiramente ao Senhor, confia em Deus e vamos aprender a descansar no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas, está no controle da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente, que essa palavra venha fazer um efeito maravilhoso em nossos corações. Forte abraço, que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.